Eu sou o babaca por terminar com minha ficante porque ela confessou que me ama? Eu tinha 29 anos quando conheci a Ângela. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum. Sabe aquelas festas que começam tranquilas, mas depois da meia-noite viram um caos de gente cantando mal no karaokê e pedindo pizza em cima da mesa de sinuca? Pois é, foi exatamente isso. Eu tava encostado perto do bar improvisado, tentando decidir se pegava mais uma cerveja ou se já era hora de ir embora, quando ela apareceu do nada e perguntou: "Você também tá achando esse cover de Legião Urbana um crime contra a humanidade?" Eu ri na hora. Ela tinha aquele tipo de humor rápido, sem filtro. A gente ficou conversando uns 40 minutos, rindo de tudo e de todos. Descobrimos que tínhamos gosto parecido para música, que ambos odiávamos filmes longos demais e que nenhum dos dois acreditava muito em almas gêmeas. Naquela noite, nada aconteceu. Mas trocamos contato. Uns 2 meses depois, a gente se encontrou de novo, dessa vez num bar de rock da cidade. A química foi imediata. A gente riu, bebeu, dançou. E no fim da noite, rolou. Sem promessa, sem rótulo. Só rolou. Na manhã seguinte, enquanto ela calçava os tênis, olhou pra mim e disse: "Só pra deixar claro, eu não tô procurando namoro." "Ufa", respondi. "Nem eu." Foi aí que começou o tal acordo não oficial que sustentou a gente pelos próximos anos. Amigos com benefícios. Nos primeiros 4 anos, a coisa foi bem leve. A gente se via a cada 2 ou 3 meses, no máximo. Às vezes passava ainda mais tempo. Era do tipo, ela mandava mensagem às 11 da noite de um sábado: "Tá fazendo o quê?" E eu já sabia. Entre esses encontros, rolava amizade também. Não era só cama. A gente trocava memes, saía pra comer hambúrguer de vez em quando, ia em um ou outro show. Mas sempre com aquele ar de leveza, como se fosse uma extensão natural da amizade. Ela mesma falava muito sobre como gostava da vida livre que tinha. Vivia falando: "Um homem só não dá conta do que eu quero. Eu gosto de fazer minha ronda, sabe? Pegar de cada um o que preciso." E eu ria, achava divertido. Nunca me preocupei em ser o escolhido, porque ela deixava claro que não era isso que buscava. Pra mim, era perfeito. Sem cobranças, sem drama. Apesar da frequência baixa, quando a gente se encontrava, era intenso. Tivemos algumas histórias que até hoje me arrancam risada quando lembro. Uma vez, decidimos ir a um show numa cidade vizinha. No meio do caminho, o carro quebrou. Em vez de surtar, ela sugeriu: "Bora transformar isso num rolê?" Acabamos numa lanchonete de beira de estrada, rindo, comendo pastel engordurado e inventando histórias sobre os outros clientes. Voltamos para casa de carona com um caminhoneiro que só falava sobre novelas antigas. Foi ridículo e divertido ao mesmo tempo. Outra vez, numa madrugada, bateu fome nos dois. Ela mandou mensagem: "Tô morrendo de vontade de um lanche." Meia hora depois, a gente tava num drive-thru, rindo tanto que quase derrubei a batata frita no colo. Esses momentos criavam um laço diferente, mas eu sempre vi como parte da amizade. Nunca imaginei que poderia ser interpretado de outra forma. Foi só no ano passado que as coisas começaram a mudar. De repente, a frequência aumentou. A gente passou a se ver toda semana. Se não era show, era jantar. Se não era jantar, era um cinema ou só ficar em casa vendo série. Eu não achei estranho na época. Pra mim, era só conveniência. A vida de solteiro já não me atraía tanto, eu não tava saindo tanto com outras pessoas, e a Ângela era divertida. Por que não? Mas olhando agora, vejo que foi aí que a linha entre amizade e algo a mais começou a borrar. Se eu tivesse prestado atenção, teria percebido. Mas na hora parecia só prático. A primeira vez foi quando ela deixou uma camiseta na minha casa. A gente tinha saído juntos, ela ficou para dormir, e no dia seguinte saiu correndo pro trabalho. Quando voltei do banho, vi a camiseta dobrada em cima da cadeira. Liguei para ela e falei: "Ei, esqueceu sua camiseta aqui." Ela respondeu rindo: "Deixa aí, qualquer dia eu uso de novo." Pareceu inofensivo. Mas a partir daí, pequenas coisas começaram a se acumular: uma escova de dentes na pia, um par de chinelos encostado na porta, até uma muda de roupa confortável guardada na gaveta debaixo da minha cômoda. Eu não questionei. Na minha cabeça, era só conveniência. Antes, a gente se via a cada alguns meses. Agora, era semanal. Às vezes 2 vezes por semana. A gente começou a criar hábitos. Toda sexta-feira à noite, escolher um show ou bar novo. Todo domingo à tarde, um lanche da preguiça em algum lugar perto de casa.
E no meio da semana, sempre uma ligação rápida só pra rir de alguma besteira. Sem perceber, ela já fazia parte da minha rotina. Eu chegava do trabalho cansado e já esperava a mensagem dela: tá a fim de sair? Ou, bora pedir comida e ver série? Eu curtia. De verdade. Mas não associei isso a namoro. Pra mim, ainda era amizade. Outro detalhe, antes, a gente trocava mensagem só quando queria se ver. Mas agora era todo dia. Bom dia, boa noite, piadinhas no meio do expediente. Às vezes até ligações no intervalo do trabalho. Cheguei a dizer: você fala mais comigo do que qualquer outra pessoa. Ela respondeu sorrindo: ah, é porque você entende minhas piadas ruins. E eu só ri. Nunca pensei que ela pudesse estar levando aquilo para outro lado. Foi só bem depois que descobri, ela tinha parado de sair com outros caras. Algo que eu nunca pedi, nem cogitei. Descobri isso no dia da briga final, mas olhando para trás, faz sentido. Ela começou a recusar convites de outras pessoas, a preferir sempre estar comigo. Até meus amigos começaram a notar. Um deles me disse: cara, vocês não estão juntos oficialmente, mas parece casal já. Eu só ri e respondi: nada, a gente só tem uma boa amizade. Mas no fundo, a frase dele ficou martelando. Teve uma noite em que ela bebeu um pouco demais depois de um show. A gente voltou de táxi. Quando chegou em casa, ela se jogou no sofá e falou baixinho: você é diferente dos outros. Diferente como? Perguntei. Não sei, você me faz sentir segura. Na hora, achei que era só papo de bêbada. Mas talvez tivesse sido o primeiro indício real do que estava acontecendo. Algumas semanas depois daquela noite em que ela tinha bebido demais e soltado aquele "você me faz sentir segura", a gente saiu para um bar novo que tinha aberto na cidade. Era uma quarta-feira, movimento tranquilo, música ao vivo, mesas de madeira rústica. Estávamos rindo de uma piada qualquer quando percebi uma garota na mesa ao lado olhando para mim. Sabe aquele olhar que demora um pouco mais do que deveria? Pois é. Ela até levantou e veio pedir indicação de uma bebida, puxando assunto. Eu respondi educado: nada demais. Só que Ângela fechou a cara na hora. Nem esperou a menina voltar para a mesa dela. Assim que ficou só nós dois, ela largou o copo de chopp com força na mesa e disse: engraçadinho você, né? Nem disfarça quando alguém dá em cima de você. Fiquei sem entender. Que? Ela só perguntou da bebida, Ângela. Ah, claro. Só da bebida. Ela riu, mas foi aquele riso irônico, cheio de veneno. E você responde todo solícito, como se estivesse sozinho aqui. Eu levantei a sobrancelha. Calma, você tá brava por causa disso? Não, eu não tô brava, eu só acho engraçado como você adora se fazer de inocente. A discussão foi crescendo. Eu tentava explicar que não tinha acontecido nada, que eu não estava interessado, que nem percebia a tal investida. Mas ela insistia: você gosta da atenção, né? Você finge que não, mas gosta. No fim, ficou aquele clima estranho. Terminamos a noite em silêncio, cada um olhando pro lado. Na hora eu pensei: ok, ela só tava de mau humor. Mas olhando agora, foi ali que eu percebo que o ciúme já tinha aparecido. Algo que nunca existiu nos outros anos do nosso acordo. Na semana passada, fomos juntos a um show de uma banda que a gente sempre curtiu. Foi incrível. Cantamos, rimos, até dançamos como dois adolescentes. No caminho de volta, ela segurou minha mão no carro. Eu achei engraçado, porque nunca tínhamos feito isso antes. Mas não falei nada. Chegamos na minha casa, e quando estávamos já deitados, ela virou de lado, olhou bem nos meus olhos e disse: eu me apaixonei por você. As palavras ficaram ecoando no quarto. Era como se o tempo tivesse parado. Eu piscava, olhava para ela, mas nada saía da minha boca. Ela percebeu meu silêncio e tentou sorrir, mas o sorriso tremeu. Você não vai dizer nada? Ela perguntou. Eu abri a boca, fechei, respirei fundo. Ângela, eu não esperava por isso. Ela riu, nervosa. Nem eu esperava. Mas é o que eu sinto. E eu precisava te contar. Eu me sentei na cama, passei a mão no rosto. Eu não sabia o que fazer. Por 6 anos, a gente tinha repetido o mesmo combinado, sem compromisso, sem expectativa. Eu tinha certeza de que esse acordo era sólido. Mas, Ângela, eu sempre deixei claro que não queria um relacionamento. Você mesma sempre disse que também não queria. Ela me encarou com os olhos marejados. As coisas mudam. Eu mudei. Ela começou a falar sem parar, como se tivesse segurado aquilo por meses. Você ficava me chamando para shows, para jantar, para viajar. A gente se via toda semana,
Conversava todo dia. Eu pensei que isso era um namoro, só sem um nome. Eu me convenci de que você também estava sentindo algo. Eu balancei a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Eu curti estar com você, claro, mas na minha cabeça era amizade, sabe? Amizade com uma parte a mais. Amizade? Ela repetiu, indignada. Amizade não faz a gente dormir junto todo fim de semana, não faz eu deixar minhas coisas na sua casa, não faz você segurar minha mão depois de um show. Eu engoli seco. Eu não tinha pensado nesses detalhes desse jeito. Ela se levantou da cama, começou a andar pelo quarto, nervosa. Você sabia. Você devia ter percebido. Eu parei de sair com outros caras por você. Eu escolhi você. Isso me atingiu em cheio. Como assim? Você parou de ver outros caras? Eu não sabia disso. Você sempre falava que não queria se prender. Pois é. E eu achei que você ia notar quando comecei a te dar toda a minha atenção. Achei que você ia entender o recado. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim se sentia culpado, outra parte pensava que ela estava cobrando algo que nunca foi dito. Ângela, falei baixo. Eu não sinto mesmo. Eu gosto de você, mas não desse jeito. Ela parou, me encarou com raiva e tristeza ao mesmo tempo. Então eu perdi 6 anos da minha vida achando que isso ia virar alguma coisa? Você não perdeu, a gente se divertiu, teve momentos incríveis. Mas eu nunca prometi nada além do que a gente combinou. Ela respirou fundo, tremendo. Você é horrível. Você devia ter percebido antes. Eu não consegui responder. Só senti o peso da situação esmagando o peito. No fundo, eu sabia que não tinha mais volta. Ela pegou a bolsa, enfiou a escova de dentes e a camiseta que tinha deixado, olhou mais uma vez para mim e disse, então acabou. Eu tentei me levantar, mas congelei. Só vi a porta bater. Fiquei sozinho no quarto, olhando para os espaços vazios que antes tinham coisas dela. Escova de dentes, chinelo, roupas. De repente, a casa parecia maior e mais fria. Nos dias que seguiram, a casa parecia vazia. Não que a Ângela morasse comigo, mas a ausência dela era gritante. Cada canto tinha um vestígio, a marca do copo favorito na prateleira, o espaço vazio no cabide onde ela pendurava a jaqueta, até a falta de notificações no celular. Eu ficava encarando a tela, esperando a mensagem que não vinha. No terceiro dia, mandei, podemos conversar. Nada. No quinto, tentei de novo. Ângela, não quero que termine assim. Você sabe que sempre fui honesto sobre o que eu queria. Dessa vez, ela respondeu, curta e grossa, você destruiu tudo. Se fosse realmente honesto, teria percebido antes. Fiquei encarando aquela frase por minutos. Como eu podia perceber algo que ela mesma tinha negado até pouco tempo atrás? Na sexta, saí com 2 amigos próximos. Contei o que aconteceu. Um concordou comigo. Cara, vocês tinham um acordo. Se ela mudou de ideia e não falou, a culpa não é sua. O outro discordou. Mas você também não é tão inocente. Vocês estavam vivendo praticamente como namorados. Você não percebeu que o ritmo tinha mudado? Eu fiquei sem resposta. O primeiro tentou aliviar, tá, mas ele não obrigou ninguém. Foram 6 anos de acordo. Ela sabia onde estava se metendo. Ou achava que sabia, disse o segundo. Saí de lá mais confuso do que cheguei. Nos dias seguintes, comecei a revisitar mentalmente cada momento. O bar, quando ela ficou com ciúmes. O show, quando ela segurou minha mão. As conversas diárias, as roupas na gaveta. Era como assistir a um filme em câmera lenta, percebendo detalhes que eu tinha ignorado na hora. Eu me perguntava, será que eu fui cego? Ou será que ela realmente nunca disse nada até ser tarde demais? 2 semanas depois, finalmente recebi uma mensagem dela de madrugada. Só queria que você soubesse que eu realmente te amei. Mesmo que tenha sido só eu. Não consegui dormir depois disso. Fiquei deitado, encarando o teto, repetindo a frase. Parte de mim queria correr até a casa dela, pedir desculpa, tentar algo. Outra parte lembrava que eu não sentia o mesmo, e que voltar atrás só para não magoá-la seria pior ainda. Nessa confusão toda, eu acabei postando num subreddit. Contei a história, sem enrolar. Perguntei, sou o babaca por terminar porque ela disse que me ama? As respostas foram divididas. Uns diziam, você fez certo, melhor terminar do que enganar. E outros, você deveria ter percebido os sinais, não foi tão inocente assim. Cada comentário me fazia repensar. Não havia consenso. Só ficava mais confuso. Com o tempo, percebi que não era só sobre estar certo ou errado.
Era sobre o fato de que alguém que eu gostava muito, mesmo que não fosse amor romântico, estava sofrendo por minha causa. E essa sensação de ter machucado alguém que eu nunca quis ferir era o que mais doía.